Por que o Rodrigo foi tão bem ontem? Eu acho que o Rodrigo tem, assim, quando nós vamos entrar no ponto Rodrigo? Sim, já estou Eu acho que passando. o Rodrigo, ele tem, e o Ancelotti bate muito nessa tecla, que o Rodrigo é um atacante completo. Ele tem muita facilidade de se adaptar em jogar em diferentes posições em um mesmo jogo. Ele consegue ser um ponta esquerda muito bom, porque ele é muito bom no drible, muito rápido. Ele consegue ser um centroavante muito bom, porque ele é muito bom na leitura de espaços e jogar tocando entre muitos defensores. Ele consegue ser um muito bom camisa 10, porque ele tem uma leitura de jogo vantajosa, né? Ele tem uma leitura de espaço e de jogo muito acima da média, e ele é um muito bom ponta-direita. Então, por que eu acho que o Rodrigo ontem foi o melhor em campo? Porque ele conseguiu se adaptar melhor que todos os outros a entender o que cada momento precisava. Porque ele tem essa adaptabilidade já como uma característica dele, né? Então, a gente viu, por exemplo, no primeiro tempo ele estava jogando um pouco mais aberto pela esquerda, aonde ele super gosta e eu acho que ele foi muito bem. No segundo tempo, ele já jogou um pouco mais centralizado. Com a entrada do Endrick, ele deu um passo para trás e se transformou nesse camisa 10. E, se precisasse, ele também caía pela direita. Então, eu acho que o Rodrigo, primeiro, com a seleção, geralmente os jogos do Rodrigo são muito bons com a seleção. Assim, ele veste a camisa e ele vai muito bem. E eu acho que essa adaptabilidade dele e ser muito bom jogando em muitas posições neste momento da seleção faz com que ele seja esse cara extremamente importante. Porque o Dorival foi mudando o jeito do Brasil jogar e o Rodrigo conseguiu se adaptar a todos eles. A única coisa do Rodrigo, assim, eu também acho que ele foi um grande destaque, acho que ele é capaz de tudo isso que a Tati falou aí, é um cara de muita visão de jogo, né? Eu gosto muito da movimentação dele, de leitura, para onde ele tem que ir, onde a bola vai, se ele precisa dar 2 passos para frente, ele tá lá, se ele precisa recuar um pouquinho, cair por um lado, enfim, ele tem essa capacidade. Mas a única coisa que me pega ainda é assim, quem quer ser tudo, às vezes não consegue ser nada, e não é que ele queira ser tudo. Como ele tem essa capacidade, os treinadores abusam um pouco dessa capacidade. Eu gostaria de ver o Rodrigo ainda jogando na melhor dele sempre. Não sei se é pela esquerda, Tati, e é assim que ele surge no Santos, e é assim que a gente viu grandes momentos no Real Madrid. Não sei se é jogando pela direita, mas fixar um pouquinho mais o Rodrigo naquilo que ele tem de melhor. E, obviamente, em algumas leituras do jogo, ele vai fazer essa alteração como ele faz bem com o Vinícius. Agora, não adianta a gente cobrar esse entrosamento entre o Rodrigo e Vinícius, que a gente viu em alguns momentos do jogo, toda hora, porque quem está pifando eles lá atrás é uma dinâmica totalmente diferente, né? A gente viu o Rafinha, por exemplo, fazer um jogo até interessante no primeiro tempo, mas totalmente desconectado dessa dinâmica. Fazia o jogo dele, né? Enquanto os dois faziam outra coisa. O Paquetá também. O próprio Wendel, que se demonstrou participativo no jogo, a gente via que tinha até problemas de ultrapassagem de tempo com o Vinícius, né? Porque o Vinícius é o cara que, às vezes, ele não vai olhar para trás para ver se o lateral vai passar ou não. É um cara que vai para 1 contra 1, então o Wendel ficava meio perdido ali nessa rotação. Então, assim, eu acho que o Rodrigo, no final das contas, acaba até sendo um pouco prejudicado por essa mutação dele dentro de campo. Mas é um jogador extremamente capaz e, para mim, é hoje um dos grandes caras da seleção brasileira, tá? Se a seleção tiver sucesso, passa pelo Rodrigo, Fred. O Vinícius Freitas mandou um superchat, que é uma pergunta que muita gente se faz. Pode mudar o formato, mas o conteúdo é o mesmo, né? Que ele fala: até quando vocês acham que o Rodrigo vai aguentar ser rebaixado para o Vini subir? O próprio Sávio, o Savinho, me pareceu melhor no Brasil do que o Vini. Aí não dá. Cara, quando o Rodrigo joga melhor que o Vinícius, o Rodrigo é mais falado do que o Vinícius. Veja hoje o noticiário. O Rodrigo sendo levantado e o Vinícius sendo derrubado. Há um exagero nos extremos, né? Por exemplo, o Rodrigo foi muito tímido contra Inglaterra e Espanha, jogos que eu assisti. E ele foi criticado. Assim, eu acho que ele aguentar ser rebaixado para o Vinícius subir não me parece ser uma colocação muito correta. E na final da Champions, acabamos de ver a final da Champions, o Vinícius jogou mais que o Rodrigo. Né? Se o Rodrigo jogar mais que o Vinícius, ele vai ser mais falado do que o Vinícius. Eu acho que o pessoal tem uma tendência em ter que escolher, né? Assim, parece que é um ou outro, né? Essa temporada no Real Madrid especificamente, a gente viu o Rodrigo se adaptando ao Vinícius e o Vinícius se adaptando ao Rodrigo, né? Porque o Real Madrid precisava que eles dois fossem a referência no ataque, não tinha outro atacante para ser titular. Então o Ancelotti fez essa manobra de
colocar o Rodrigo mais na esquerda, onde ele rende melhor, onde ele gosta mais de jogar, e o Vinícius mais centralizado. O Vini adaptou um pouco o jogo dele para beneficiar o time, porque o Rodrigo estava em alta naquele momento, né? E às vezes é o contrário, às vezes, e a gente viu ontem isso na seleção. Às vezes, quem entra pelo meio para deixar a ponta para o Vini, principalmente no segundo tempo, porque o Vinícius tem uma característica no jogo dele, que ele cresce na segunda parte. Quando ele identifica que os marcadores estão mais cansados, é quando ele vai melhor, assim. A maioria dos gols do Vini, nessa temporada até não tanto, mas desde que ele chegou no Real Madrid, são no segundo tempo, porque o marcador dele tá mais cansado. É verdade que ontem ele não teve assertivo nas decisões, eu acho. Ele não teve tão preciso nos dribles. Eu acho que se ele tivesse acertado mais dribles, até porque os Estados Unidos não é bobo, né, gente? Identificou o ponto Vinícius e botou 2 ou 3 marcadores, que é o que a La Liga, os times de La Liga têm feito essa temporada. O Vini sempre tem 2, 3 marcadores. E isso beneficia bastante o Rodrigo, porque ele acaba, às vezes, por ele conseguir ler muito rápido o que está acontecendo, ele fica livre, às vezes, né? Dessa marcação que vai um pouco mais para o Vinícius. E às vezes é o contrário, a marcação vai mais para o Rodrigo e o Vinícius fica. Então, essa colocação, para mim, ela está totalmente fora da realidade, assim, totalmente fora. E eu acho que é beneficioso para a seleção brasileira o que a gente consegue ver no Real Madrid. Esse jogo associativo dos dois. Por isso me incomodou bastante o Wendel no jogo. Não pelo Wendel, mas pela estratégia do Dorival de achar que o lateral esquerdo precisava conversar tanto com eles. O lado esquerdo do Brasil, quando o Vinícius e o Rodrigo jogam, e existe essa liberdade de movimento, o lateral ele não precisa interferir tanto no jogo. No Real Madrid, por exemplo, o Mendy dá muito certo, porque é um cara muito mais defensivo que ofensivo, que entra muito menos nessa discussão. Ele não está conversando tanto com o Vini e com o Rodrigo. Então, eles dois, no jogo associativo deles, eles conseguem ocupar esse lado esquerdo, né? Então, acho que ali para mim, foi uma leitura do Dorival tinha muita gente pela esquerda, e eu acho que se ele tivesse, talvez, colocado talvez um meio-campista, mais do que o Wendel ali conversando com eles, talvez teria sido melhor do que foi, né? Porque eu acho que a conversa entre o Vinícius e o Rodrigo, ela automaticamente já funciona. Então, tu não precisa botar uma terceira pessoa nessa conversa. Mas aí também é ajuste do técnico, né?